Senhoras e senhores, boa tarde. Que a paz do Mestre possa estar em nossos corações e nossos pensamentos. Que tenhamos sempre sabedoria para captar as emanações que vêm da espiritualidade, para a gente sempre estar aberto à ação no bem. Os infortúnios ocultos está no capítulo 13, do título Que a mão esquerda não saiba que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi o texto lido agora há pouco. E esse capítulo exalta exatamente a necessidade de se fazer o bem sem olhar a quem e sem fazer alarde do bem que se faz. Interessante notarmos que nesse texto, dos infortúnios ocultos, escrito por Allan Kardec, essa personagem provavelmente não existiu. Ou se tem existido, Kardec a observou para poder elaborar aquele texto. Podemos observar que é uma versão feminina do homem de bem, que está no próprio capítulo do Evangelho, onde Kardec apresenta o comportamento que um homem de bem deveria ter, ou deve ter perante a lei de Deus. É aquele que segue a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Esse é um homem de bem. E a gente percebe nessa personagem, que pode ter existido ou não, mas que sabemos com certeza que existem várias mundo afora, a função de se trabalhar o Evangelho em forma de atitude para com o próximo. E assim, ela agiu de acordo com o homem de bem do Evangelho, ou ela age, ou tantos outros que a gente pode considerar no mundo, agem de acordo com o Evangelho. E esse texto fala algo importante, que nas grandes calamidades, a caridade se faz notória e visível, porque as pessoas se comovem com aquelas situações e acabam auxiliando. É fato absoluto de que se faz necessário o auxílio nas grandes calamidades. Mas Kardec chama a atenção que existem outras tantas calamidades que são aquelas que estão ocultas, são as calamidades íntimas. Cada pessoa carrega consigo alguma dificuldade, alguma batalha, e muitas vezes essas batalhas passam desapercebidas pelo outro. Muitas vezes passam desapercebidas pelo outro que está bem próximo, seja um familiar, seja um amigo, pessoas próximas, muitas vezes não conseguem identificar no outro que essa pessoa está passando por alguma dificuldade. A gente chama atenção, por exemplo, aos índices crescentes de suicídio. Muitas vezes a pessoa está passando por processos depressivos e conseguem disfarçar para o outro. Claro, disfarçar porque o outro não está com um olhar atento para perceber nas entrelinhas que aquela pessoa não está bem. E quando a gente passa a ter essa atenção, essa sensibilidade de observar o outro, a gente começa a aprofundar as dificuldades que provavelmente eles tenham. Bem fácil, muitas vezes, perceber que o outro possa ter dificuldades, porque nós próprios temos as nossas dificuldades. Se nós temos as nossas dificuldades, se estamos no mundo de prova e expiação, em que muito difícil é superar todas elas, é fácil supor que o outro também possa ter as suas dificuldades. Então, se a gente tem essa percepção de que se nós sofremos, o outro também sofre. Interessante que nessa passagem, essa senhora, Kardec faz a seguinte pergunta: quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples e bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste de modo modesto? Já mostra aí um empenho que a senhora tem e a sensibilidade que ela tem de, ao se dirigir para um grupo de pessoas em que passa por dificuldades, ela não ofende aquela pessoa com a sua riqueza, que no caso, na história, ela tem. Então ela tem a sensibilidade de perceber que ela não pode ofender o outro ao qual ela está ajudando. Essa ajuda é a tal ponto, de maneira tão sutil, que muitas vezes a pessoa que recebe o auxílio não se sente auxiliado. Esse auxílio é tão sutil que muitas vezes quem auxilia é quem agradece aquele que recebe auxílio. É a forma da essência da caridade, de fazer o bem de maneira tão linda, tão perfeita, que a pessoa que recebe aquele bem não se incomoda. Porque, ao contrário, muitas vezes, aqueles que querem ostentar um bem que porventura não possui na sua intimidade, mas quer simplesmente mostrar para a sociedade que é uma pessoa bondosa, elas acabam fazendo com que a pessoa que recebe aquele bem receba o bem de forma humilhante ou de forma constrangedora. Já o verdadeiro cristão, aquele que segue
a lei de Deus, a lei de justiça, amor e caridade faz na sua essência, quando vai para o ato do bem, ele faz de maneira a se colocar no lugar daquele que está recebendo aquele benefício. Então ele se preocupa, porque antes de tudo, o bem está na essência do ser. O bem é algo que nasce do seu interior, do seu coração, não é simplesmente a transposição de bens, a transmissão de bens, que no fim das contas, o bem material não nos pertence. A gente apenas tem o usufruto temporário e a cada vez que fazemos o bem apenas transmitindo esses bens materiais, estamos apenas pegando o que é de Deus e está em nossa posse e transmitindo para outra pessoa. Mas quando temos a essência do bem em nós, por trás desse bem material está indo a carga de emoção, de emotividade que carregamos, que depositamos naquela ação, naquele gesto. Assim sendo, podemos analisar que, se temos o bem dentro de nós, podemos nascer, seja numa dificuldade extrema de pobreza, que continuaremos a fazer o bem, com as forças que temos. Se nascermos em condições de riqueza, conseguiremos fazer muito mais o bem pelas condições materiais de poder atingir a mais pessoas. Mas aquela pessoa que não carrega consigo o bem da intimidade, ela pode nascer com todas as riquezas do mundo, que ela simplesmente não vai contribuir com a sociedade, não vai fazer a aproximação com o seu próximo. E essa senhora continua dando exemplo à sua filha. E esse exemplo que ela dá à filha mostra que ela quer multiplicar esse bem. Mas não basta ela simplesmente pegar um bem material, entregar para sua filha e, por consequência, a sua filha fazer o bem, porque ela quer que a filha aprenda com as suas próprias forças a esse benefício. Daí ela fala, você pode doar o seu tempo aos doentes, você pode aprender a costurar para poder levar o fruto do seu trabalho o benefício para o próximo. Ela então faz multiplicar a atitude benéfica. É como Jesus falou, não esconder a luz debaixo do alqueire, debaixo da cama, debaixo da mesa, qualquer lugar que seja. A gente tem que fazer resplandecer a luz, tem que fazer multiplicar o bem. E ela tem esse papel também. Mostra a humildade dela quando ela não quer ser identificada. Então, ao final, quando de repente uma daquelas pessoas ao qual ela beneficiou a encontra para prestar um serviço em sua casa, ela pede silêncio. Não fale a ninguém que você me viu aqui. Porque ela está justamente no sentido de auxiliar, de passar desapercebida, que a mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita faz. Para a gente continuar nossa reflexão a respeito desse sentido de fazer o bem, dessa essência que deve nascer dentro de nós, da empatia que devemos alcançar para poder nos colocar no lugar do outro e assim exercermos melhor ainda essa benesse, a gente precisa começar a refletir a respeito de alguns aspectos. E eu trouxe algumas reflexões para essa tarde, para que a gente entenda como a gente pode alcançar o grau dessa senhora a ponto de fazer o bem como forma natural, com naturalidade, sem necessariamente raciocinar antes no sentido de devo fazer o bem, mas ser algo de essência, algo que nasça em nós. E começamos com a parábola do semeador, que diz que aquele que semeia saiu a semear, e nesse caminho umas sementes caíram na estrada, e essas sementes que caíram na estrada foram pisoteadas e os pássaros comeram. Outras sementes caíram em solo pedregoso. Assim, as sementes germinaram, até cresceram um pouco, mas por falta de um solo firme, as raízes não conseguiram fincar no solo, e assim a planta morreu. Outras sementes caíram no espinheiro. Então, junto com essa planta que cresceu, os espinhos também cresceram. E esses espinhos sufocaram essas plantas. Por fim, outras sementes caíram em solo fértil. No solo fértil, produziram 30, 60 e 100 para 1. E Jesus mesmo explica essas parábolas para os seus apóstolos, dizendo que aquelas sementes que caíram no solo, na beira do caminho, e aí, no caso, a semente vem a ser a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, que chegou no solo, no solo que é a beira do caminho, são aquelas pessoas que até se empolgam de início com aquilo que ouvem a respeito da Boa Nova, do Evangelho, dos ensinamentos dos profetas, de tudo aquilo que já foi passado
pelos profetas para a humanidade, inclusive pelo próprio Mestre Jesus e pelo Espiritismo. As pessoas escutam a mensagem, se empolgam de início, mas logo que qualquer dificuldade aparece, ou até mesmo uma influência negativa surja, essa pessoa desiste daquele assunto, daquele contexto de aprendizado. Desiste rapidamente. Já o solo pedregoso são aquelas pessoas que ouvem a boa nova, esses até se empolgam, começam a até estudar, começam, de certa forma, a praticar, mas por não ter firmeza a respeito daquilo que está estudando, surgem então mais dificuldades e essas pessoas não têm solidez para segurar aquelas dificuldades e acabam desistindo e largando para lá, deixando para lá. São as pessoas então que cultivaram a sua planta, no caso a semente divina, em um solo interior que estava em forma de pedras, então não tinha como fincar aquele conhecimento intimamente. Já as outras pessoas que recebem a palavra divina e representam o solo do espinheiro, são aquelas pessoas que deixam as comodidades do mundo sobreporem às questões espirituais. Então, seja questão de trabalho, seja questão de dinheiro, de poder, ou até mesmo preguiça, pela satisfação de ficar em casa sem fazer absolutamente nada, porque eu não vou me dedicar a outra coisa que não seja o meu próprio descanso. São pessoas que deixam as comodidades do mundo tomarem conta. E, por fim, aqueles que representam o solo fértil são as pessoas que, enfim, entendem a respeito das palavras de Deus. Então, essas sementes começam a germinar. 30, 60 ou 100, cada um com a sua dificuldade íntima, mas que consegue produzir, consegue fazer com que aquele conhecimento ganha substância para virar em forma de ação, seja transformação íntima, seja no propósito de realizar o bem para o próximo. Caiba Chuta, no livro Mensagens e Parábolas do Mestre, Parábolas de Jesus, diz que essa parábola é a parábola das parábolas. Ela explica todas as outras, ela antecede o entendimento de todas as outras, mostrando que, antes de tudo, é preciso que tenhamos em cada um de nós fazer com que esse solo fique cada vez mais fértil. Então, a primeira reflexão que a gente pode ter nessa tarde: que solo eu ando cultivando em meu íntimo? Que solo eu tenho preparado para receber essas benesses da semente divina? Qual é o solo que eu admito ter hoje? E como fazer desse solo ser um solo mais fértil, para que eu produza mais? Cada ser carrega em si o seu grau consciencial. O seu tipo de consciência vai dar diferentes respostas a esses ensinamentos recebidos. Mais uma vez que temos conhecimento da necessidade de crescimento através da palavra divina, do conhecimento do Evangelho, quando nos abrimos para esse entendimento, conseguimos então ir transformando aos poucos esse solo, de beira do caminho até o solo mais fértil, aquele que dá 100 por 1. Para exemplificar e para nos dar um roteiro de como proceder a respeito desse caminhar em direção desse solo beira do caminho íntimo até o solo fértil, a gente pode analisar a história de um dos maiores personagens do Evangelho, uma daquelas pessoas, daquelas personagens que mais se transformaram intimamente, e que se trata de Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Ela nos traz um exemplo imenso de como a palavra divina pode transformar o ser e sair dessa infertilidade a ser uma condição de solo absolutamente fértil. Do livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, e do livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, temos então 2 textos distintos a respeito de Maria de Magdala. Interessante que nessas 2 obras, uma obra acaba complementando a informação da outra obra, com distinção da forma de escrita, mas são textos que acabam casando. E a partir desses 2 textos, a gente tirou algumas informações para podermos refletir nesta tarde de hoje. E Maria de Magdala,
No caso, Magdala era um centro de comércio e indústria muito importante, de muita prosperidade, e ficava situada no Mar da Galileia. A gente bem sabe que o Mar da Galileia, o Tiberíades, não era um mar, era um grande lago, e que todas as histórias de Jesus acontecem à beira dele. Boa parte das histórias do Evangelho acontece à beira desse lago. Magdala ficava bem próximo a Cafarnaum. Cafarnaum também era outra cidade portuária. De carro, hoje em dia, de Magdala até Cafarnaum, cerca de 10 quilômetros, se formos de carro. Então, são cidades bem próximas. E Magdala era um centro de negócio onde convergiam muitas pessoas, comerciantes. E aquelas cidades em que converge muito dinheiro, muito comércio, são cidades em que existe uma rotatividade imensa de pessoas. Então, não cria-se aquela cultura muito daquele local, cria-se uma cultura de muita boemia, digamos assim. Porque as pessoas que vão lá para fazer seus comércios querem se divertir, querem beber, querem fazer todo aquele tipo de coisas mundanas. E assim Magdala era um centro efervescente nesse sentido. E é lá que Maria de Magdala fez a sua vida, cresceu, se desenvolveu no sentido financeiro. Ela então vivia na opulência, textos de uma dessas obras. Recebia os mais requisitados homens em noites de luxúria, possuía tudo de material que uma mulher desejava ter. Então ela possuía joias, sedas, tapetes, peças, tinha servos de todos os lugares do mundo. Ela tinha toda a condição em que a vaidade diz que produz a felicidade. Mas ela não se sentia nem feliz, nem se sentia ditosa. A sua condição de mulher rica não lhe mudava o caráter infame de pobre meretriz, mercadora dos perfumes da ilusão. Diziam-na endemoniada e ela temia sê-lo, tinha ânsia de paz e desejava o amor. Nesse primeiro trecho, que a gente separou para a nossa reflexão, a gente pode entender que a condição dela era de pura materialidade. Ela vivia na extrema materialidade, vivia para os bens materiais. E quando percebemos que as pessoas vivem somente pela matéria, algo pode acontecer a essas pessoas, que é a existência de um certo vazio existencial. Todos nós somos seres espirituais, momentaneamente encarnados nessa veste carnal, e temos na nossa essência essa espiritualidade. Temos na essência o próprio Deus, porque Deus, muitos pensam que habita apenas o externo. Deus é uma figura circunscrita, do qual a gente ora, imaginando seja um ponto de luz, seja um senhor barbado, e está distante no céu. Tanto que quando oramos, muitas vezes, remetemos o nosso pensamento para o alto, como se Deus estivesse lá em cima. Mas bem da verdade, pela própria doutrina espírita, que se torna uma chave que abre a porta, que codifica os conhecimentos do Evangelho, podemos entender que Deus está em todos os cantos. Se Ele está lá fora, Ele está aqui dentro também. E todos nós carregamos o DNA divino, carregamos a essência de Deus, e o próprio Deus está também dentro de nós. Assim, cada migalha de pensamento que transmitimos passa pelas teias divinas, que reconhece rapidamente e é capaz de nos radiografar intimamente. Deus está dentro também. Podemos orar para dentro, podemos orar para fora. O importante é a nossa capacidade de elevar o nosso pensamento, de fazer esse pensamento ser fluido, ser limpo. Quanto mais limpo, mais teremos resultados positivos no nosso petitório, na nossa oração. Então, quando o ser foca exclusivamente para o aspecto material, esse ser passa a depositar suas energias em situações transitórias. E se o espírito, aquele que habita esse corpo material, um espírito essencialmente vindo de Deus, o próprio espírito vai se sentir enclausurado apenas no aspecto material. Joana de Ângeles, no livro Imbatível Amor, Amor, Imbatível Amor, tem um capítulo falando exatamente dessa questão sobre o vazio existencial. E um dos aspectos que pode gerar o vazio existencial é quando o self, Joana de Ângeles trabalha com self e ego. Self é o ser espiritual, é o ser que transita entre várias encarnações. Então ele carrega consigo uma bagagem imensa. Quando o ser espiritual encarna, ele tem o seu ego. Esse ego é o caráter momentâneo.
O que acontece é que o self, o espírito, ele tem uma bagagem de conhecimento, muitas vezes, que não é manifestada enquanto está encarnado. Imaginemos, temos um espírito vamos pensar no computador, com bastante memória, com bastante dados, e quando ele vai encarnar em um corpo, ele precisa colocar esse tanto de informação em pequenas pastas compactadas. Essas pastas vão então para o corpo físico, e esse corpo físico não consegue acessar todas elas, que é toda a bagagem do espírito. Então chega um momento em que o ser começa a deixar o instinto para trás. Quando ele começa a deixar esse instinto para trás, ele começa a avançar, o self começa a adiantar, o espírito começa a ter noções maiores sobre a vida, ele não consegue mais se apegar a determinados instintos. Ele perdeu agora a sua base. A sua base antes era aqueles instintos, era aquele conceito que ele tinha, mas de repente ele está com o conceito agora se ampliando, está amadurecendo. Mas o ego, a pessoa encarnada, não consegue dominar essa situação toda e começa a bater aquele vazio, porque ela perdeu aquela situação do qual ela se ancorava, que era aqueles pontos mais infantis da formação humana, digamos assim. E aí, nesse desenvolvimento, ele começa a ficar suscetível às informações alheias. Ele começa a ficar suscetível às outras pessoas, aos pensamentos das outras pessoas. E aí, se ele embarca em pensamentos que não são pensamentos corretos, ele acaba entrando em caminhos tortuosos, que levam também a essa questão do vazio existencial. Interessante que no Evangelho tem um texto de François de Geneve, eu não sei falar francês não. E nesse texto ele titula A Melancolia. E ele fala que, olha que interessante, muitas vezes aquela melancolia que abarca as pessoas, que é uma tristeza sem motivação, muitas vezes é o espírito que está querendo algo a mais do qual a matéria não pode suprir. É como se o espírito sentisse saudade do mundo espiritual. Não é algo racional que a pessoa percebe e entende, mas ela fica com aquela sensação de que algo não está completo, que ela precisava algo a mais, que a matéria não consegue suprir. Daí entra a questão, a informação do conhecimento evangélico, do conhecimento além da matéria, que justamente tira o foco apenas do mundo material, que é passageiro, transitório, e foca o ser para a existência espiritual. Assim ele consegue raciocinar de maneira mais ampla, consegue visualizar que tudo isso que ele está passando é algo temporário. Muda totalmente o prisma de ver o mundo. E essa melancolia então vai ser o quê? Como diz Joana de Ângeles, o self, o espírito, querendo emancipar-se ao corpo que não consegue entender o que está acontecendo. Percebamos então que a materialidade pode trazer determinados vazios existenciais que não vai conseguir suprir nunca o ser em si. É preciso o ser espiritualizar-se para ele conseguir ampliar o conhecimento a respeito da vida e assim conseguir entender quais os objetivos ao qual ele deve conquistar e possuir. Porque sem objetivo também o ser pode também cair nessa questão do vazio existencial. Um ponto para que a gente consiga sair e vencer essas dificuldades é o autoconhecimento, que já dizia no Evangelho, através de Santo Agostinho, para que a gente possa avaliar aquilo que a gente fez durante o dia, de errado, de certo, fazer as avaliações, ponderar o que foi de errado, buscar melhorar, para que no outro dia a gente não mais cometa os mesmos erros. E por que a sabedoria dele, que ele remete até aos filósofos da antiguidade, por que tem que ser todo dia? Observemos o que fizemos exatamente no dia 3 de janeiro. Vocês lembram? Vocês lembram o que vocês fizeram no dia 15 de janeiro? Então é bem importante que a gente faça essa análise diariamente, porque nossa mente esquece. Nós temos a capacidade de esquecer rapidamente daquilo que a gente fez. Mas quando a mente está ainda ligada no movimento do dia, você consegue perceber o que foi que você fez. Passe em revista esse dia, verifique se afetou alguém, se falou algo que não devia, se perdeu a chance de ficar calado, se perdeu a chance de dar um conselho. Todas essas informações é importante que você coloque, faça essa avaliação, e a partir disso, então, você consegue perceber aquilo que foi de errado e aquilo que foi de certo. No outro dia, reforce o que foi certo e tente vencer o que foi errado. E à medida que essa análise vai sendo feita, você vai se conhecendo. À medida que você vai se conhecendo,
os pontos de dificuldade vão ficando notórios na sua vida. Então, no momento que você vai cometer aquele erro, a lembrança vem à sua mente, que eu não deveria cometer, mas cometi. Só que aí você já está com aquilo mais ligado, e na próxima vez, a chance de cometer o erro novamente vai ser mais difícil cometer, porque um sinal de alerta ecoa na sua mente, como uma sirene a disparar e falar, não faça assim, porque você vai cometer o erro novamente. Daí se trata essa questão de fazer essa auto-reflexão, o autoconhecimento, para que a gente alcance, então, as virtudes, para que a gente alcance essa sensibilidade necessária para alcançar aquelas pessoas que estão passando por dificuldades. Porque se não temos esse grau de autoconhecimento, como vamos reconhecer no outro as dificuldades que o outro tem? Se não analisamos que nós somos detentores das nossas próprias dificuldades, como vamos perceber as dificuldades que o outro tem? Se não treinamos dentro de nós a mudança íntima, como vamos treinar a existência de novas virtudes e a existência da piedade? E no texto do Evangelho temos virtude e piedade. Virtude é um texto do espírito François Nicolas Madeleine e piedade um texto do espírito Michael, ou Michael, se for de forma em inglês. A virtude, ela é o conjunto de caracteres positivos que o ser possa ter. Quanto mais caracteres positivos, mais virtuoso é o ser. Entretanto, um aspecto da virtude que pode botar tudo a perder é o orgulho. Tanto que François diz ao final do texto, mais vale poucas virtudes com base na humildade do que muita virtude com base no orgulho. Porque aquele que é orgulhoso põe a perder toda a virtude que ele tem. Digamos então que eu faço o bem. Fiz um bem generoso, muito grande. Mas depois que eu acabei de terminar esse bem, eu tiro a foto, posto nas redes sociais e me vanglorio do bem que eu fiz. Onde é que está o bem por si, em si? Porque voltando lá, a essência do bem tem que estar no coração. Essa pessoa que fez o bem nesse sentido, ela é virtuosa em consideração com a humanidade, tomando como base o humano, mas com relação a Deus, a essência, não. Porque ela simplesmente quis se mostrar virtuosa. Mas aquele que tem humildade, por mais defeitos que possua, ele tem a sabedoria de perceber que ainda tem os seus defeitos. Ele tem as suas limitações, mas ele é capaz de perceber que precisa mudar. Porque a humildade faz com que ele tenha essa atitude de mudança. Já a pessoa que é orgulhosa e prepotente se acha já pronta, finalizado o processo. O processo já está finalizado, eu não tenho mais o que fazer, porque a pessoa orgulhosa não se dobra. Já a pessoa humilde, ela tem essa capacidade, então, de se reinventar e de se melhorar. E a piedade, como diz o espírito de Michael ou Michael, ela é um sentimento que se aproxima muito da caridade. E ela tem um aspecto triste, porque a pessoa que se apieda da outra, primeiro ela sente a tristeza pela tristeza do outro. Aí a gente percebe, para que a gente consiga atingir aos infortúnios ocultos, é preciso termos essa sensibilidade e a piedade de perceber a dor no outro. Porque se passamos pela dor do outro, sem nos machucar no sentido íntimo, sem nada ser mexido dentro do nosso coração, e somos pessoas frias. Mas quando temos esse sentimento que nos movimenta as fibras mais íntimas, nós temos então agora o intuito, o esforço de agir em prol daquela pessoa. Para aquelas pessoas que são egoístas, elas falam, não quero ver o sofrimento alheio porque vou sofrer. Mas a piedade é longe disso, porque a piedade é apenas um impulso inicial para que você tome partido de beneficiar aquela pessoa. Então, a partir do momento que você sente a dor do outro, aquilo te machuca e você auxilia, você vai ser recompensado. Não que tenhamos que fazer isso buscando recompensa, mas a própria lei divina te recompensa com o sorriso daquela pessoa que você tirou as lágrimas dos olhos. Automático. É a lei de ação e reação. O bem que se faz volta em forma de bem. O amor é um sentimento daqueles do qual, quanto mais você dá, mais você tem. É uma matemática inversa.
Não é que você dá e você perde. Quanto mais você dá, mais você tem. E assim, Madalena, ela tinha esse aspecto totalmente material, mas algo nela, principalmente depois que ela começou a ouvir as histórias da existência do Messias, começou a mudar, porque no fundo, ela queria amar e ser amada. Ela queria algo a mais. Aquilo já não estava mais completando a sua vida. De coração generoso, Maria de Madalena gostava de ajudar, e por ser infeliz, compreendia a dor dos sofredores e se apiedava das aflições dos desditosos. Suas mãos derramavam moedas e ofertava pães. Ela já começou então a ter essa essência do bem. Ela já buscava uma mudança a partir do vazio que a materialidade havia lhe provocado, que não lhe preenchia as lacunas que só o verdadeiro amor, que só o bem pode preencher. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, temos o texto de Lázaro, que é o dever. E nesse texto, o dever, ele diz que o dever é a obrigação moral, primeiro para com nós mesmos, depois para com o próximo. E um ponto interessante do dever moral é que quando se trata de sentimento, nós não somos recompensados pelo bem feito que fazemos, nem somos oprimidos pelo mal feito que possamos executar. Porque é uma questão íntima de você consigo mesmo. O dever moral pertence ao ser. Ele não vai ser, então, ele não vai ter apontado o dedo por ninguém por não cumprir com esse dever moral. E nem será parabenizado por fazer o bem feito, cumprir esse dever moral. É uma questão essencial do ser. Daí a dificuldade das pessoas vencerem as dificuldades mundanas, porque ela vai estar apenas tomando a decisão por si só. Não vai ter ninguém apontando o seu dedo pelos erros que ela comete. Daí a pessoa que cumpre o dever, ela tem que fazer um esforço grande para vencer as dificuldades do mundo, que são as tentações mundanas. Lembra lá então daquele solo do espinheiro? A pessoa que tem um dever moral não vai sucumbir aos prazeres do mundo em detrimento das questões morais, em questão da lei de Deus. É o ponto a gente observar essa questão. Por fim, Maria de Madalena, ela ouvia falar muito dos Messias por inúmeras vozes. Uma serva de confiança falou-lhe do Messias, chamava-o de o Libertador, e a convenceu de ir a seu encontro. Interessante que Maria de Madalena se considerava impura pelos males que ela havia provocado na vida, pela questão mundana do qual ela vivia, era uma meretriz, ela se considerava impura para encontrar um rabino. Porque quando ela falou com a sua escrava, como que eu vou até ele? Porque os rabinos eram pessoas da lei, de grande conhecimento da lei. E ela tinha a ideia de que quando fosse encontrar com o rabino apontaria-lhe o dedo e falaria todos os impropérios que ela deveria ouvir por ser uma pessoa do mundo. Ela tinha essa ideia de rabino. Mas então a sua serva falou, não, mas esse rabino é diferente. Ele acolhe a todos e a todas as pessoas em dificuldades. Ele acolhe a todas as mulheres que passam por dificuldades, que sofrem, que são pecadoras. Ele é diferente. Assim, ela pegou o seu barquinho, lembrando que Cafarnaum era perto da cidade de Magdala. Ela pegou o barco de Magdala à noite e foi até ao encontro do Mestre Jesus na casa de Pedro. Ela foi temerária de entrar lá. Quando ela chega na casa de Pedro, já recebe logo um olhar fechado de Pedro, porque aos olhos de todos os judeus ela era muito pecadora. Era aquela pessoa que poderia ser apedrejada na rua, pelos pecados que ela havia cometido. Mesmo assim, ela vai e enfrenta essas dificuldades e vai ter uma conversa com Jesus. Entre um dos pontos que ela conversou com Jesus, Jesus lhe diz, ela primeiro pergunta, só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Ou seja, Jesus já tinha acabado de falar, só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Ou seja, ela tinha essa dúvida, se é preciso ter então essa renúncia para saciar essa sede do coração. Então Jesus responde,
Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Na tua condição de mulher, já pensastes que seria do mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Maria então sofre, fica triste, chora nesse momento, porque ela não podia ser mãe, queria muito, mas não podia. Aí Jesus faz a seguinte pergunta: por que sofre? Qual que tem mais mérito? A mãe que cria o seu filho de sangue ou a mãe que cuida do filho dos outros? Qual que tem mais mérito? Maria então entendeu justamente a responsabilidade que ela poderia ter a partir de então, que ela poderia levar o bem ao tanto de infortunados que existia no mundo. Ela promete então ao Mestre Jesus que ela iria ao encontro desses infortunados, que ela iria ao encontro de sanar as suas dores, de tentar aliviar essas dores. Assim Jesus responde: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos, é preciso crer somente. E a gente observa que todo bem que se faz se torna uma espécie de sacrifício. Agora, a gente não deve entender esse sacrifício como automutilação. Mas o sacrifício é uma dedicação que a pessoa faz em prol de outra. Vejamos exemplos simples. Se nós paramos 1 minuto para escutar uma pessoa, estamos sacrificando o nosso tempo. A gente podia estar fazendo outra coisa. Se nós tiramos uma moeda do bolso e damos para alguém, esse dinheiro pode fazer falta. Seria o pão, seria uma roupa, seria qualquer coisa que a gente poderia comprar com esse recurso, mas a gente está dedicando a outra pessoa. Todo o esforço que a gente faz em prol do outro se torna um sacrifício. Mas existem sacrifícios e sacrifícios. Por exemplo, uma pessoa que vela nos doentes que estão nos hospitais, que passam noites e noites velando o doente, ela está sacrificando a sua própria saúde, está deixando de dormir em benefício do outro. Esse sim é o sacrifício do bem, do amor, que é o esforço, é o que a pessoa dá de si próprio, aquilo que a mulher aquela senhora distinta que Kardec cita, ela estava ensinando para a filha fazer. Ela tem que dar algo dela própria, o esforço próprio. Esse é o sacrifício a que Jesus fala. Por isso que Jesus, no chamado que ele faz para todos nós, ele diz: pegue a sua cruz e me siga. O que é pegar a cruz? Todos nós temos dores, temos dificuldades, somos imperfeitos, temos os aspectos a vencer. Mas não podemos deixar esses aspectos estagnados, parados. A gente tem que pegar essa cruz no sentido de ação, movimentar com todas as dores, vencer todas as dificuldades. Carregar a nossa própria cruz é a gente assumir as responsabilidades perante tudo que surge em nossa vida. Lembrando que a nossa encarnação, quando encarnamos, nós passamos por esse processo para vencer. Ninguém aqui está encarnado com provas mais difíceis do que pode suportar. Então, todos nós temos a capacidade de carregar a nossa cruz. Cada um com sua cruz. De repente, a cruz de A, o B não suportaria. Mas o A, com certeza, suporta. Porque a encarnação não foi feita para ser perdida. Quando os espíritos fazem o planejamento encarnatório, muitas vezes nós é que pedimos situações para vencermos, para sairmos vitoriosos o quanto antes. Mas os espíritos superiores falam: não, você não tem capacidade de superar essa dificuldade, não. Vamos diminuir isso aqui. Você está querendo nascer sem a perna? Não, vai nascer com as duas pernas. Ah, mas eu preciso nascer sem a perna porque eu fiz isso, 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 eu quero crescer logo. Mas você não vai suportar. Nasce então com as duas pernas. Você vai ter que fazer... Eu quero fazer uma missão de ajudar 1000 crianças. Não. Você vai nascer numa família em que uma criança só, um dos seus filhos, tem problema mental. A sua missão vai ser essa. Para resgatar aquilo que você fez. Não, mas eu precisava de 1000 crianças para poder vencer logo essa dificuldade que eu provoquei. Não, Senhor. Então a encarnação que a gente tem é propícia para a gente vencermos. Se a gente não vence, não é porque ela é mais difícil do que deveria ser. É porque a gente está desistindo de algum momento, algum propósito. A gente está recuando as dificuldades. Nós temos capacidade para vencê-la. Então todo amor vai ter um sacrifício. Não existe um amor sem esforço. Até porque todo bem é atitude. No livro, por exemplo, Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, tem um texto lá, autolibertação. Essa autolibertação se dá pelo propósito de que a pessoa precisa
vencer as próprias dificuldades, que ele comenta uma frase de Paulo, de Timóteo, que diz que a gente veio sem nada e vai retornar sem nada para o mundo espiritual. O fato é que a gente veio sem nada, então vamos voltar do mesmo jeito que viemos. Paulo fala mais ou menos assim. E aí Emmanuel comenta, nós nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos. Todo o esforço depende de nós. É bem verdade que a gente vive em convívio com outras pessoas, mas a responsabilidade, as minhas responsabilidades, cabe a mim próprio resolver. Fazer o bem, auxiliar sempre, estar sempre buscando o progresso. Essa autolibertação, então, como o nome já diz, o ser individual se libertar depende dele próprio. E o que é essa libertação? Fora da caridade não há salvação. É fazer o bem. Tem uma historinha, para a gente só fechar essa parte, que diz o seguinte, um homem queria chegar até um local maravilhoso, ele queria chegar até o Éden. Mas então, para chegar lá, foi dito para ele, você precisa pegar a sua cruz, subir esse caminho aqui, pode subir reto, e você vai chegar até o paraíso. Então esse homem foi lá e pegou a cruz dele, colocou nas costas, estava de boa, carregando a sua cruz, tranquilo, e começou a subir a ladeira. No caminho, a cruz começou a pesar, ele botou a cruz para o lado esquerdo e continuou subindo a ladeira. Certo ponto, a cruz estava pesando de tal maneira que ele começou a dar uns passos muito curtos. Ele falou, desse jeito eu vou demorar muito, eu não estou aguentando. Teve uma brilhante ideia. No meio do caminho, achou um pedaço de serra e serrou a cruz. Embaixo, nas laterais, e em cima, pronto, a cruz dele ficou menorzinha, agora está mais leve. Botou no seu ombro e começou a subir rápido. Tão rápido que ele começou a ultrapassar todos os outros que estavam com as suas cruzes. E ele foi subindo rápido, chegou lá no alto da montanha, eis que ele depara com um precipício. E nesse precipício, ele ficou matutando, como é que eu vou atravessar? De repente, aqueles retardatários que ele já tinha ultrapassado porque sua cruz estava mais leve, chegaram, os retardatários chegaram. Cada um, então, pegou a sua cruz, botou como ponte e atravessou o precipício. Quando ele olhou, a sua cruz era pequena, não dava para atravessar o precipício mais. Mas ele continuou na sua astúcia, querendo ir pelos atalhos, e viu que em determinado ponto do precipício, a distância entre um lado e outro era menor. Ele foi lá, colocou a sua cruz encaixou bonitinho. Quando ele pisou, caiu junto com a cruz no precipício. Resultado, todos nós não temos como fugir da nossa própria cruz. E se a gente quiser atalhos, a gente só vai encontrar dificuldades. Seguindo então a história de Maria de Magdala, no dia seguinte distribuíra tudo quanto possuísse, depois que ela conversou com o Mestre Jesus. E com o estritamente necessário, iniciara a vida nova. E assim zombaram dela, falou que ela não ia conseguir, que era apenas passageiro aquele rompante que ela teve. Falaram que ela estava enlouquecida, mas ela seguiu firme. Ela então acompanhou o Mestre, largou tudo e foi seguir o Mestre pelas suas peregrinações. Até o momento da crucificação. Ela acompanhou a crucificação do Mestre. A gente lembra que os apóstolos, dos 12, um foi Judas que suicidou, apenas João manteve-se junto ao Cristo. Todos os outros debandaram-se, mas Maria e as outras mulheres, Maria de Joana de Cusa, estavam todas lá junto, Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Marcos, estavam todas lá acompanhando Jesus. As mulheres são mais corajosas que os homens nesse caso aí. Provaram isso aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Ela acompanhou a crucificação do Mestre. E após a visão do Cristo crucificado, ela voltou para Galileia. Quando ela voltou para Galileia, os apóstolos também voltaram. Ela tinha então convivido algumas semanas com esses apóstolos. E de 2 em 2 os apóstolos foram para as missões, porque Jesus depois da aparição que Jesus teve lá em Jerusalém após a sua morte, ele apareceu primeiro para Maria de Madalena. Maria de Madalena, inclusive, foi contar para os apóstolos da aparição de Jesus. Ninguém acreditou. Inclusive, foi chamada, um dos apóstolos, provavelmente foi aquele de ver para crer, não sei se é o nome dele, Tomé, que falou assim, bem, ele podia aparecer para Pedro, que era o preferido dele, preferido entre aspas. Ele poderia aparecer para Maria,
para outros tantos apóstolos, foi aparecer para você, pecadora. Duvidou completamente. Mas Maria, a mãe de Jesus, abraçou ela e acreditou que realmente ele tinha aparecido para Maria de Magdala. Pelo seu passado, os outros duvidaram. Mas enfim, depois que voltaram para Galileia, Jesus ainda apareceu de novo. Ainda apareceu para aquele grupo grande que ele falou para poder disseminar o evangelho. Então os apóstolos foram fazer as suas missões. Quando sobraram 2 últimos apóstolos, Maria se viu sozinha e pediu para esses 2 apóstolos para acompanhá-los. Mas eles, em detrimento do seu passado, você vai atrapalhar a nossa missão, deixaram-na sozinha e foram para outros locais, enquanto ela ficou só, isolada. Assim, ela ficou lá na sua cidade, Magdala, em uma cidadezinha vizinha, e ela ficou buscando sempre os recursos para o trabalho honesto. Ela sempre fora tentada a voltar à sua vida antiga, mas ela persistiu em não voltar. Ela continuou trabalhando, passando dificuldades. E assim, um momento em que ela sempre ia para o mar da Galileia e lembrar do Cristo, e lá ela chorava de saudade. Até um dia que, uma vez que ela estava nesse mar, né, nessa praia, um grupo de leprosos apareceu. E esse grupo estava procurando por Jesus e ninguém dava informação. Maria, então, foi conversar com esses leprosos, informando que Jesus já havia sucumbido na cruz, mas que ela tinha uma boa nova para falar, e começou a contar das histórias de Jesus para esse grupo. Quando ela percebeu que as pessoas de semblante triste, sofrido, porque pessoas que estavam condenadas na sociedade pela uma doença terminal que não tinha cura, ela viu que ela conseguiu consolar aquele grupo, ela falou, é aqui que eu me encontrei. E assim ela acompanhou esse grupo até Jerusalém. De Jerusalém, eles foram encaminhados para um local afastado, que não podia ficar na cidade. E lá, nesse local, com esse grupo, ela era uma luz para aquelas pessoas. Pessoas que já estavam deformadas, pessoas que estavam em tristeza profunda, conseguiam então encontrar o consolo. No vale só se falava de Jesus, porque ela fazia esse trabalho. A tal ponto que ela começou a perceber que havia manchas violetas em seu rosto, em seu corpo. Ela percebeu que estava doente, mas não se entregou. Continuou fazendo o serviço de propagar o bem, de consolar corações aflitos. E assim, percebendo que já estava à beira da morte, ela resolve ir para visitar os seus antigos afetos que estavam em outra cidade. Mas eu conto já já. Com relação, então, a essa passagem, a gente entende que devemos sempre olhar o próximo com empatia. Devemos nos colocar no lugar do outro. Devemos estar atento a qualquer manifestação que o outro tenha. Muitas vezes, pequenas questões, pequenas dificuldades, ou dificuldades tremendas passam desapercebidas porque a gente não tem um olhar para com o outro com essa sensibilidade que a gente deve ter. Essa questão de estarmos atentos ao outro mostra o seguinte: lá quando Lázaro falou do dever, ele disse que a dor, Deus criou a dor para todos nós de forma igual, para que a gente não se abstenha de dizer, para que a gente não diga que não sabia. Ou seja, se eu tenho minha dor de dente, a dor de dente de qualquer outra pessoa vai ser parecida igual. Eu não posso dizer que a dor dele dói mais ou a minha dói mais, porque as dores nivelam as pessoas. Então não tem como você dizer que não sabia. Todo sofrimento, quem sofre A, B sofre igual, C sofre também. Todas as pessoas sofrem igualmente. Já o bem não, o bem é ilimitado. As dores são limitadas, tem um limite, mas o bem é ilimitado. Pelas dores o ser humano consegue perceber isso. Então se a pessoa tem essa empatia, ele percebe. Poxa, se eu sofro, eu perdi um ente querido, estou sofrendo, meu amigo perdeu um ente querido, vai lá consolá-lo, você sabe quanto dor é. Você não vai dizer, isso aí ele está sofrendo à toa. Não, você sabe quanto é sofrido perder um ente querido. E assim vai, em todas as circunstâncias. E quando a gente percebe que a pessoa está diferente por algum motivo, busca investigar, busca auxiliar. Não deixe passar ileso. Isso acontece muito na família, porque a gente conhece muito mais as pessoas que convivem conosco em família. E às vezes a gente passa desapercebido ou não quer intervir, seja qual motivo,
for, a gente acaba não intervindo, a gente deixa e perde a oportunidade de fazer o bem. Outro ponto também que a gente deve ficar atento é não julgar. Porque quando a gente aponta o dedo para o outro, a gente aponta o dedo, a gente tem três apontando para a gente. E tem um apontando para Deus, né? E isso quer dizer o quê? Todos nós somos falhos. Não temos como dizer que o outro não tem direito de errar. E uma das questões da caridade é a indulgência. A gente tem que ser indulgente para com o próximo, entender que o outro pode errar, assim como eu também tenho o direito de errar. Ele pode errar em um ponto que eu não aceito, mas eu erro em outro ponto que outra pessoa não aceita. Então a gente deve entender que cada qual tem o direito de errar. Eu, como diz Chico Xavier, eu que devo corrigir a mim mesmo. Até porque nós só temos o poder de corrigir a si próprio. Cada um só tem o poder de corrigir a si próprio. Ninguém corrige ninguém. Ninguém tem como pegar na mão do outro e falar, faça assim. Você pode educar, mas corrigir mesmo, você não vai conseguir. Nem o seu próprio filho, nem o seu marido, esposa, não vai conseguir de jeito nenhum. E a gente tem que ter essa visão da indulgência. A gente deve olhar o outro como irmãos, e quando o outro passa por dificuldades grandes, ou são pessoas perversas, ou pessoas em dificuldade no sentido de convívio social, são pessoas doentes da alma. Assim, no livro No Mundo Maior, de Chico Xavier, Calderaro, que é um dos espíritos instrutores lá da obra, ele fala para André Luiz o seguinte: devemos ver o próximo, a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Só assim conseguiremos auxiliar os espíritos em aflição. Nesse caso, nesse livro, nessa parte, é que André Luiz estava pensando como pessoas que estão aqui no mundo desencarnam e continuam com o mesmo pensamento. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa perversa aqui no mundo, desencarno e continuo com a perversidade no mundo espiritual. Eu não entendi, não descobri que a vida continua, por que eu continuo com esse mesmo padrão de pensamento? Mas é isso que Calderaro vem alertar com relação a esses espíritos. São espíritos doentes da alma. Você não deve olhar como pessoas simplesmente perversas, deve olhar como pessoas que estão com dificuldades. A verdadeira caridade que a gente encontra nos infortúnios ocultos é exatamente, então, a verdadeira caridade apregoada por Jesus, que é a beneficência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. É a caridade despretensiosa. É a da virtude que fala no Evangelho que aqueles seres virtuosos, eles são tão virtuosos, mas tão virtuosos, que não percebem as virtudes que têm. Eles agem com tanta naturalidade que se alguém falar, você é um ser virtuoso, eles vão, não sou. Porque eles não enxergam em si a virtude, eles apenas vivem a virtude. Olha a diferença. São pessoas em que tem a base de tudo, a humildade. Eles agem em prol do bem, pelo bem em si mesmo. Fazer o bem é mais simples do que a gente pensa. Um certo amigo, que é espírita, e ele gosta muito de Chico Xavier, uma certa feita em seu trabalho, os seus colegas de trabalho estavam com o celular, mostrando uma pessoa, uma mulher, que estava se prostituindo. E esses colegas de trabalho estavam disputando quem ia ficar mais tempo com essa mulher. Eu vou pagar para ficar um mês, eu vou pagar para ficar 10 dias, etc. E essa mulher vinha de Minas para cá, uma cidade do interior de Minas. Esse amigo meu, vendo essa situação, se apiedou, a piedade, se colocou no lugar dos pais da menina, se colocou no lugar da menina e ficou sentido por aquela situação. Chegou então em sua casa, ele tem um retrato de Chico Xavier, em frente ao retrato de Chico, falou assim: ô Chico, lá no meu trabalho os colegas mostraram uma menina que vem da sua terra e está passando por dificuldade, ela está precisando se prostituir aqui na cidade. Tem como o senhor conseguir um trabalho para ela lá na cidade dela, para ela não precisar passar por isso aqui? Pois bem, a história morreu aí. Passados 30 dias, os colegas dessa pessoa, desse meu amigo, estavam reclamando que a menina tinha ido embora. Perderam a chance, né? Perderam a chance de poder usufruir daquela menina. Aí um falou, e por que ela foi embora? Ela achou um emprego na cidade natal dela, voltou. A gente percebe como a gente pensa que a caridade é difícil de ser feita, mas uma oração bem feita, baseada com fé, a gente consegue movimentar muita coisa. Pedindo com sinceridade em prol do outro, a gente consegue prodígios, porque o benefício se espalha, o bem se espalha.
Mas é preciso ter essa vontade interior, a essência do bem dentro de si, a vontade de fazer o bem, ter fé no momento da oração. Na verdade, tudo que a gente faz, a gente tem que ter fé. Vou dar exemplo. Você atravessa a rua achando que não vai chegar do outro lado? Se você atravessa tendo a certeza que vai chegar do outro lado, intacto, é que você tem fé. Você tem fé de que vai chegar. Quando você come, você tem certeza de que vai se alimentar e vai saciar? Seu corpo vai ficar bem com aquele alimento? É fé. Tudo na vida é fé. A gente tem que apenas entender esses mecanismos, ampliar no sentido espiritual da coisa. E olha que interessante, não foi de propósito. Procurando mais algum assunto a respeito da caridade, algum exemplo para a gente firmar em nossa mente, no livro de Ramiro Gama, Vindo dos Casos de Chico Xavier, temos o texto A Caridade e a Oração. E no final vocês vão entender que coincidência, que casa com a história de Maria de Madalena. No Centro Espírita Luiz Gonzaga, certa feita, um grupo de pessoas chegou lá desesperado, pedindo ajuda para uma pessoa lá para Chico Xavier. Foi o seguinte fato, eles estavam pedindo ajuda para um cego que, conduzido por uma pessoa bêbada, caiu de 4 metros de altura de um viaduto. Esse cego caiu no chão e se machucou muito, precisava de auxílio. Ele era sozinho, não tinha ninguém para auxiliar. Esse bêbado sumiu, não prestou socorro algum. Então Chico acolheu esse ser, alugou um pardieiro, colocou esse ceguinho lá, só que ele tinha um problema, ele não tinha condição de ficar ajudando ele durante o dia, ele só podia passar a noite. Então ele colocou numa folha que tinha lá na cidade dele, uma notícia pedindo auxílio. Por favor, preciso de auxílio para poder ficar durante o dia com esse senhor acidentado. Pode ser qualquer religião, não importa, pode ser qualquer pessoa, não importa. O importante é que tenha vontade de fazer o bem. Eis que 2 senhoras se apresentam para Chico Xavier. Chico, depois de uma semana, viemos auxiliar. Essas 2 mulheres eram 2 meretrizes antigas da cidade. E elas queriam auxiliar. Chico, seja bem-vinda, minhas irmãs. Pode sim chegar e vamos auxiliar. Então passou-se 30 dias, essas mulheres durante o dia estavam lá, Chico velando durante a noite. Quando foi o último dia que eles se encontraram, porque o rapaz, o senhor cego, já estava curado, os 4 deram as mãos e foram fazer a prece. Todos se emocionaram, todos choraram, e aí, ao final da prece, as senhoras falaram assim: Chico, esse período que ficamos aqui, essas orações que fizemos, mudou a nossa vida, porque a gente já conseguiu emprego lá em Belo Horizonte e vamos largar essa vida aqui. Pois aí elas saíram, foram para Belo Horizonte, e no momento dessa história foi escrita, uma ainda era viva e era enfermeira. Quer dizer, a mudança da caridade, da oração que pode proporcionar em nossas vidas. Assim, o último desejo de Maria de Magdala era voltar para Efésio, para encontrar os seus antigos afetos. Inclusive, João e Maria moravam em Éfeso. Assim, ela reuniu todas as forças que ela tinha. E olha só o poder da caridade. Aqueles moribundos, os leprosos, sabendo que ela ia para essa última viagem, ainda juntaram as migalhas que eles tinham e deram para ela levar na viagem. As crianças foram abraçá-la, pediram ainda o último conselho, e ela falava: amem como Jesus nos amou. Era o conselho que ela deixava para todos aqueles. Ela seguiu então sua caminhada de muito sofrimento, de humilhação, tendo que pedir esmola, até chegar à porta até chegar à cidade. Quando ela conseguiu avistar o casario que ela ia chegar, perdeu as forças, caiu, foi acolhida por um casal de cristão que colocou ela numa tenda e foi tratando dela. Ela teve a chance ainda de ver os seus afetos, mas aí o corpo começou a esmurecer, passados os dias começou a ficar cada vez pior o quadro físico dela, até o ponto que ela não mais estava no corpo físico, ela já se encontrava numa espécie de transe. Ela se encontrava à beira do lago de Cafarnaum, com o lago calmo, as aves pousando nas árvores, quando de repente ela vê ao longe Jesus se aproximando, o olhar sereno, refletindo o céu, com aquele ar de jubiloso. E aí, da mesma maneira que ela encontrou ele pela primeira vez, ela ajoelhou e falou: Mestre, Senhor. Quando Jesus então disse: Maria, já passaste a porta estreita, amastes muito, vem, eu te espero aqui.
Que saibamos, senhores e senhoras, aproveitar as oportunidades que Deus nos deu, as oportunidades de conhecer a Boa Nova, de solidificar essa semente dentro de nossa terra íntima, que seja uma terra fértil, que seja 10 por 1, que seja 1 por 1, mas que produzamos algo, que façamos o bem, para enfim consigamos encontrarmos com o Mestre. Porque o Mestre nos espera. Se de repente não nos encontramos com Ele, não é porque Ele não está a nos esperar. Ele está estendendo a mão. Basta nós fazermos a nossa parte. Muita paz, que o Senhor esteja com todos nós.